Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo importante que cai bastante aí nos concursos, que trata sobre currículo e avaliação. Então, dois temas que estão muito aí sendo solicitados pelos concursos e também esse vai cair no edital, né, de Carapicuíba, um concurso que vai acontecer. É claro que se você estiver assistindo esse vídeo depois, esse vídeo continua valendo aí para vários concursos. Aproveitando para agradecer todo mundo que colabora, contribui com o canal. Semana um pouco mais complicada para a gente gravar, mas aí vai ter uns feriados e a gente vai aproveitar esse momento para realizar algumas gravações, né? Os feriados antecipados. Então é esse o texto, indagações sobre o currículo e avaliação. Eu já vou pular lá para a página 16, certo? Que é onde começa aqui o texto currículo e avaliação. Então, um texto da Cláudia de Oliveira e do Luiz Carlos de Freitas. Hoje nós vamos falar da introdução e o que nós vamos fazer depois? Vamos falar da introdução, comentar, depois vamos fazer a outra parte e depois nós vamos fazer algumas questões relativas a esse texto. Um simulado, né? Então, é aquela que eu chamo leitura turbinada, que eu vou comentando aqui com vocês. Esse texto tem como propósito propiciar uma reflexão sobre aspectos da avaliação escolar que estão presentes no cotidiano da escola. Então, a avaliação é sempre uma questão muito debatida. E a essência do texto vai mostrar para nós o que? A crítica a essa avaliação meramente classificatória, meramente métrica, né, que visa apenas atribuir uma nota para o aluno ou classificar o aluno. Então, isso é criticado no texto, porque o texto vai na linha da avaliação formativa e da avaliação diagnóstica. Pensar a avaliação e seus processos no âmbito das reflexões acerca do currículo escolar reveste-se de grande importância pelas implicações que podem ter na formação dos estudantes. Então, uma relação entre currículo e avaliação e currículo. A avaliação é um termo bastante amplo. Avaliamos a todo instante. O dia estará quente? Que roupa usar? Irá chover? A decisão de ontem foi a mais acertada? Devo levar adiante aquele projeto? Assumo esse novo compromisso? Mesmo nos processos de avaliação mais simples, sabemos que para tomar decisões faz-se necessário alguns critérios e princípios que sejam considerados seriamente. Ou seja, precisamos olhar a avaliação de uma forma mais criteriosa, mais complexa, no sentido do que ela pode nos ajudar dentro do processo pedagógico. E não meramente olhar a avaliação como um sistema de classificação, um sistema para aprovar ou reprovar o aluno. Isso é uma visão limitada e estreita da avaliação, que justamente é isso que o texto quer criticar. Não quer criticar no sentido de refletir sobre isso. Não é o mesmo avaliar a roupa que iremos usar por conta do clima, se compararmos com a avaliação que fazemos sobre os rumos de nosso projeto de vida. As implicações são bem diferentes. E aí os pesos, né? Avaliar a roupa que a gente vai usar num dia, por conta do clima, se está frio, se está sol, né? Isso é uma decisão meramente simples. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de avaliar o nosso projeto de vida, no caso vocês estão estudando para concurso público, é um projeto que você estabeleceu, ser servidor público. Então, outras implicações ali, né? São mais complexo essa avaliação, que você vai pesar porque você quer ser servidor, os motivos, as necessidades, tá? Pois bem, o mesmo acontece na escola. No entanto, no espaço escolar, nem sempre as decisões estão nas mãos dos mesmos sujeitos. Estudantes, professores, diretores, coordenadores, pais e responsáveis. Na maioria das vezes, a tomada de decisão fica sob responsabilidade dos professores
ou conselho de classe. Isso faz com que o peso da avaliação fique redobrado e coloca o professor no lugar daquele que deve realizar a tal tarefa a partir de critérios previamente estabelecidos, de preferência coletivamente. A avaliação é, portanto, uma atividade que envolve legitimidade técnica e legitimidade política na sua realização. Inclusive, esse trecho já caiu numa prova da VUNESP e perguntava exatamente isso. A avaliação era uma atividade que envolvia o quê? Aí tinha vários critérios lá, né, várias alternativas. Entre uma delas era legitimidade técnica e legitimidade política na sua realização. E aí muita gente não marcou essa alternativa, que era correta, por conta da questão da legitimidade política. Gente, a legitimidade técnica, claro, você tem que ter critérios de avaliação, você tem que ter o que você quer com aquela avaliação, o que você quer atingir, quais são os seus objetivos, né? Como que ela vai te ajudar no processo pedagógico, isso tudo é uma questão técnica. E a questão política é que nós vamos falar aqui. Política no sentido de políticas, né, públicas, de políticas de educação, porque também é uma escolha política o jeito, o método, a forma que você vai avaliar. Ou seja, quem avalia o avaliador, seja ele o professor, o coordenador, o diretor, deve realizar a tarefa com legitimidade técnica que sua formação profissional lhe confere. Entretanto, o professor deve estabelecer e respeitar princípios e critérios refletidos coletivamente, referenciados no projeto político-pedagógico, na proposta curricular e em suas convicções acerca do papel social que desempenha a educação escolar. Este é o lado da legitimação política do processo de avaliação e que envolve também o coletivo da escola. Então, veja, a avaliação tem um aspecto técnico que todos que têm formação em pedagogia, em licenciatura, têm que se apropriar dessas questões técnicas. E tem a questão política. Por quê? Quando a gente fala política, de projeto político-pedagógico, política educacional, certo? E aí, isso tem que estar dentro do projeto político-pedagógico da escola. Qual o modelo de avaliação? Quais os modelos de avaliação, né? Porque tem que ser vários, não pode ser único. Na proposta curricular, na questão do papel social que desempenha a educação escolar. E por que está colocando esse papel social? Porque se a gente faz uma avaliação que meramente classifica, meramente seleciona os melhores, a gente está excluindo uma grande parcela aí da escola, seja pela retenção, seja pelo atraso, né? Enfim, porque o aluno vai ficar lá na mesma série, no mesmo ciclo. Então, a gente está fazendo um processo de exclusão e não de inclusão. Então, é muito importante avaliar tudo isso e nós vamos comentar. Se a escola é o lugar da construção da autonomia e da cidadania, a avaliação dos processos, sejam eles de aprendizagem, da dinâmica escolar ou da própria instituição, não deve ficar sob a responsabilidade de apenas um ou de outro profissional. É uma responsabilidade tanto da coletividade como de cada um em particular. Ou seja, a avaliação é um processo coletivo que tem que ser construído coletivamente, de todos, né? Então, por isso que o texto vai falar das diferentes formas que nós temos de avaliar. O professor não deve se eximir de sua responsabilidade do ato de avaliar as aprendizagens de seus estudantes, assim como os demais profissionais, em conjunto com os professores e estudantes, participar das avaliações a serem realizadas acerca dos demais processos no interior da escola. Dessa forma, ressaltamos a importância do estímulo à autoavaliação, tanto do grupo quanto do professor. Isso aqui, gente, é uma coisa extremamente importante, a autoavaliação. Por quê? O tempo todo nós temos que estar nos autoavaliando. Aqui no canal mesmo. Quando você vai lá, dá o seu feedback, faz o seu comentário, eu estou sempre fazendo uma autoavaliação.
olha, pelo número de visualizações, pelo número de interações. Então eu vou procurando fazer uma autoavaliação das aulas, de como está o processo, se o feedback está bom, se não está bom, né? Então a gente tem lá o curtir, né, ou não curtir, então a gente vai analisando para perceber se estamos no rumo correto ou não. Porque o feedback é o aluno que tem que dar. Ele está entendendo? Ele conseguiu absorver? Ele tem dúvidas? A gente vai construindo esse processo e com a participação de vocês. Então, por exemplo, muitas pessoas vão lá e dão sugestões. Eu quero que fale sobre Jundiaí, eu quero que fale sobre Carapicuíba, eu quero que fale sobre Mauá, eu quero que fale, e dentro da nossa possibilidade, a gente vai construindo as aulas que possam ajudar as pessoas. Entendendo a avaliação como algo inerente aos processos cotidianos de aprendizagem, na qual todos os sujeitos desse processo estão envolvidos, pretendemos com esse texto levar à reflexão de que a avaliação na escola não pode ser compreendida como algo à parte, isolado, já que tem uma subjacente, uma concepção de educação e uma estratégia pedagógica. Então, nos concursos, a avaliação ela tem ganhado destaque, porque é um tema polêmico. Normalmente o senso comum leva aquela avaliação métrica de classificação, de aprovar, de reprovar, que não é isso que os nossos documentos da educação dizem, não é isso que a grande maioria dos autores que caem nos concursos defende, se não a maioria. Eles defendem uma nova forma de avaliar, né, uma concepção diferente. Aí você tem autores como a Jussara Hoffmann, o Lucchesi, entre outros, que aparecem muito aí nos concursos públicos e são questões que é possível você acertar se você entender que a avaliação é uma estratégia pedagógica. É uma estratégia pedagógica, não esqueça disso. Também pretendemos estimular a equipe escolar a questionar conceitos já arraigados no campo da avaliação, bem como despertar para novas e possíveis práticas na avaliação escolar. Outro texto importantíssimo. A avaliação, a gente tem que sempre buscar novas formas de avaliar. Existem diferentes processos de avaliação. Existe, como a gente mencionou aqui, a autoavaliação, que é importante. A autoavaliação é um conceito, às vezes, pouco usado e é importante. Por quê? Ela, bem trabalhada, ela leva o aluno a refletir sobre o seu processo. Ela leva o professor a refletir sobre o seu processo. Ela leva o gestor a refletir sobre o seu processo. A avaliação, aqui de um modo geral. A autoavaliação é muito interessante. Alguns professores têm uma certa resistência com a autoavaliação com relação à atribuição de notas, né? Porque o aluno vai... Então, veja, a gente está sempre focando na nota e não no processo. O processo que deve ser observado, o processo de autoavaliação, o processo de reflexão, o processo da construção daquilo que eu quero que o meu aluno veja, daquilo que eu quero saber, né? Pegando a avaliação, para que eu possa melhorar o meu processo pedagógico. E não simplesmente olhar a nota como um fim, a nota em si mesmo, como se aquele fosse o mais importante. Então a gente precisa questionar esses conceitos arraigados que nós temos. É mais importante o 10 ou é mais importante o processo que construiu um avanço de um aluno? Um avanço de aprendizagem. É claro que é o processo que construiu um avanço de aprendizagem. A avaliação, como parte de uma ação coletiva de formação dos estudantes, ocorre, portanto, em várias esferas e com vários objetivos. E aqui tem um destaque que eu sempre falo que é importante que vocês anotem isso no resumo de vocês. A avaliação, como uma parte de uma ação coletiva de formação de estudantes, dos estudantes, ocorre, portanto, em várias esferas e com vários objetivos. E aí, gente, esse parágrafo aqui, eu, se fosse você, anotaria
né? Anotaria, porque tem cara de pergunta na prova. A avaliação de aprendizagem dos estudantes, em que o professor tem um protagonismo central, mas também a necessária avaliação da instituição como um todo, no qual o protagonismo é do coletivo dos profissionais que trabalham e conduzem um projeto complexo de formação na escola, guiados por um projeto pedagógico coletivo. Então, olha só, existe a avaliação da aprendizagem dos estudantes, que é importante, sim, claro, mas também a avaliação da instituição, da escola. Vamos pensar no seguinte: uma escola que reprova 60% dos alunos. Essa escola é uma boa escola? Essa escola funciona? Qual é a função da escola? A função da escola não é mediar o conhecimento, promover a aprendizagem. Mas se a escola reprova 60%, significa que ela não está conseguindo o seu objetivo. E aí a tendência é jogar a culpa no indivíduo e não avaliar o coletivo, certo? O que será que está acontecendo dentro daquela instituição que está levando 60% dos alunos a reprovarem? Há um problema, certo? Imagina só, vamos fazer uma mudança para outro setor. Imagina um hospital, né? Um hospital onde tem lá 100 pacientes sendo tratados. Desses 100 pacientes, 60 morreram. O hospital é bom? Entrou 100 pacientes no hospital, 60 morreram. Você confiaria a sua saúde a esse hospital? Qual é o índice desse hospital? Nossa, aqui entra 100 pessoas, 40 saem vivas. Então, é para a gente refletir. E você confiaria numa escola onde você fala assim, aqui entra 100 alunos, 40 conseguem sair, 60 são reprovados. Então, precisamos refletir sobre isso, né? E isso é uma avaliação da instituição. E, finalmente, ainda a avaliação do sistema escolar, ou do conjunto das escolas, de uma rede escolar, na qual a responsabilidade principal é do poder público. Então, 3 camadas de avaliação aqui, a da aprendizagem do estudante, a da instituição, da escola, e do sistema escolar, da rede, né, escolar. Porque, às vezes, o problema começa na rede, contamina as instituições, e aí acaba prejudicando a aprendizagem dos estudantes. Então, é preciso entender. Ou há uma série de fatores também que contribuem para isso. Esses 3 níveis de avaliação não são isolados e necessitam estar em regime de permanentes trocas, respeitando os protagonistas de forma que obtenha legitimidade técnica e política. Então, veja, a banca pode perguntar para vocês, de acordo com o texto, currículo e avaliação, quais são os 3 níveis de avaliação segundo o texto lá, né? Então aí pode falar avaliação de aprendizagem, avaliação de instituição, avaliação do sistema escolar, ou pode pedir para você relacionar o que é cada um, né? Então é uma questão aí que pula no texto para a prova de vocês. Então, se eu fosse vocês, né, ela é bem fácil compreensão, mas é importante que você entenda essa parte aqui para você responder corretamente na prova, certo? No próximo vídeo, nós já vamos falar da avaliação e o papel da educação escolar. Sempre lembrando, gente, que nós vamos fazer aí, né, depois questões. Assim que vocês assistirem os vídeos, nós vamos fazer um simuladinho para tratar desse tema, para ver se você realmente absorveu aí os conhecimentos. Tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima.